Olá, irmãos. Estamos vivendo um momento excepcional em que estamos privados da nossa comunhão com a nossa igreja, nossa presença física na Igreja Batista do Rio Grande. Mas isso não impede de continuarmos ouvindo a palavra de Deus através da mensagem pregada às quartas-feiras, aos domingos e também o estudo da palavra da Escola Bíblica Dominical. Só que neste momento nós estamos usando uma forma diferente. Para mim, que estou aqui na minha casa, para você que está aí na sua casa. Mas continuamos pertencendo ao mesmo corpo, o corpo de Cristo, numa só fé e na certeza que Deus está no controle. Faça a sua parte, respeite as normas estabelecidas pelas autoridades e confie no Senhor. O salmista diz lá no Salmo 40, nos versículos de 1 a 4, que esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim o seu ouvido e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus e um cântico novo na minha boca, e muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então esse é o Deus em que nós cremos. E a palavra diz que nós temos que esperar com paciência no Senhor. Então espere com paciência no Senhor e continue adorando ao Senhor e continue buscando ao Senhor e também através do estudo da palavra. Então que Deus possa estar nos dirigindo nesse momento e que tudo que nós vamos conversar aqui em alguns minutos possa servir para o nosso crescimento, para a nossa vida diária e para que nós possamos nos fortalecer na nossa fé. Então, se você ainda não estudou a lição de hoje, que você possa estudar, que você possa também interagir conosco, né, nesse momento e que nós possamos estar juntos enquanto durar este momento, né? A lição que nós vamos estudar hoje, das que nós estamos estudando lá no livro de João, está baseada lá no capítulo 11 e vai falar sobre a autoridade, né, que Jesus tem sobre a vida e sobre a morte, né? E ele vai nos dar aqui, tem vários, pelo menos 3 exemplos que nós temos na Bíblia, né, que é o caso lá, é o caso de Lázaro, que é o que está enfocado no nosso estudo de hoje, mas também nós temos lá outros 2 casos, né, da filha de Jairo e também lá da viúva, né, que também teve que seu filho ressuscitado. Então é interessante nós entendermos e saber que o Senhor é Deus, que Ele é que é o dono da vida e Ele que controla a nossa existência, né? E a palavra diz que nós vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Então Ele que tem o controle sobre toda a nossa história, toda a nossa trajetória. E não foi diferente assim na vida, né? Como na vida de Lázaro também. E nós vamos ver aqui logo no primeiro tópico, né, que ele diz que Jesus é o doador da vida, né? Então tá se referindo àquela circunstância ali em que Lázaro estava doente e a sua família, as suas irmãs mandam avisar Jesus que Lázaro estava doente e Jesus era amigo dessa família, mas Jesus, logo que recebeu essa notícia, ele não foi de imediato. Não foi logo de imediato, né? E o texto vai dizer que Jesus não foi de imediato, e quando Jesus chegou ali, aquele homem, ou seja, Lázaro, já estava morto. E o que fazer, né? E diz que ele já estava praticamente cheirando mal, porque já tinha alguns dias que já tinha morrido. Mas como a própria lição aqui fala, autoridade sobre a vida e sobre a morte, Jesus é aquele que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Então, Jesus trouxe aquele homem, trouxe Lázaro novamente à vida, né? Porque a ele foi dado esse poder. E ele deu a vida por nós.
e ele fez um gesto, né, simbolizando que ele pode fazer com que aquele que está morto volte a ter vida, né? E não foi diferente assim não foi assim diferente com Lázaro, né? E o texto da palavra de Deus diz lá no capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz que um certo homem chamado Lázaro estava doente e era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente e era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor, que lhe enxugara os pés com os cabelos, né? E nós conhecemos muito bem essa passagem aí, quando até Maria ela é censurada, né? Ela é censurada porque ela consegue realmente, aqui pela visão, né, de muitos aqui, ela tinha desperdiçado aquele bálsamo com Jesus, né? Mas ela queria dar o seu melhor, né? Ela deu o melhor para o mestre e conseguiu realmente dar o seu melhor, e Jesus aceitou, e aceitou de bom grado, né? Mas aí no decorrer do texto ele vai dizendo que então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus que a quem aquele amava estava doente, né? Lázaro ainda não tinha morrido, mas estava doente, né? Mas ao saber, aí o texto diz, né, lá no versículo 6, que ao saber que ele estava doente, permaneceu ali ainda 2 dias, né, no lugar onde estava. E depois os seus discípulos, vamos outra vez, chamou os seus discípulos e voltou para a Judéia, né? Então, nesse tópico aqui nós podemos entender, né, que como diz aqui, que Jesus é aquele que doa a vida, né? A sua palavra diz que aquele que ainda mesmo que esteve morto, ele viverá. Ele diz mais que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, né? Então eu não vou me deter muito nos tópicos para a gente não ficar com um vídeo muito cansativo e muito longo, né? E outro tópico, ele diz que a família também nesse momento de dor, também nesse momento de perda, e também a família é provada, né? Diz que Jesus chegou em Betânia, onde a família morava, pois era comum as pessoas se locomoverem para consolar os enlutados, né? Então mostra que nos nossos momentos difíceis, Jesus não é insensível à nossa causa. Jesus não é insensível à nossa causa. Então Jesus foi sensível à causa de Lázaro. Ele não foi ali só porque ele era o Deus Todo-Poderoso, mas ele foi ali porque ele sentiu compaixão, ele amava aquelas pessoas, como diz o texto, né? Diz aquele que a quem tu amas está doente. Então Jesus foi ver Lázaro. E ali também ele, como filho de Deus, ele como próprio Deus, ele também interviu miraculosamente, né? Fazendo com que aquele homem ali, que já havia morto alguns dias, tornasse a vida. Então a família voltou a se alegrar. Então a família também, nos momentos de dificuldade, ela sente dor, ela é provada. E não foi diferente ali com a vida, com a família de Lázaro, né? Mas aí um outro tópico diz que o milagre é realizado, ou seja, né, conforme as palavras de Marta, havia mais sentido nem expectativa em querer ver de perto um corpo que estava sendo putrificado, né? Como eu disse anteriormente, a palavra de Deus diz que ainda que esteja morto, você pode voltar à vida, né? Fazendo alusão também na questão espiritual. Muitos estão mortos espiritualmente, muitos estão distantes de Deus, mas a palavra diz que o Senhor é aquele que traz a existência, mesmo aquele que para a sociedade, para as outras pessoas, ele possa estar morto, mas Jesus é aquele que tem condição de trazer a vida e de dar a vida. E no outro tópico ele vai dizer o seguinte, no segundo tópico diz que Jesus em risco de morte. O texto vai dizer, e nós conhecemos, que as pessoas, que os religiosos, podemos dizer assim, da época e alguns outros, eles estavam incomodados porque Jesus trazia benefício para a vida das pessoas. Além de ele fazer os milagres,
e os prodígios. Jesus é aquele que andava próximo do povo, fazia o bem-estar para o povo, e isso incomoda. E na sociedade hoje nós ainda vemos isso, né? Muitas pessoas se sentem incomodados com aqueles que estão necessitados e alguém ajuda, mas essa pessoa, se está nessa situação, é porque mereceu estar aí, ou por isso, ou por aquele motivo, né? Mas Jesus é aquele quem nos traz, como diz a palavra, é aquele que nos traz vida, e traz vida em abundância, né? Mesmo que ele tenha que dar a sua vida como ele deu a vida por cada um de nós. Mas naquele momento ali a sua vida corria risco, né? E Jesus teve que se retirar daquele lugar, né? Para que ele não fosse morto. Até porque, como diz a própria palavra, ainda não era o momento de se cumprir que Jesus fosse derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário. E outro tópico diz o seguinte, que Jesus, a família de Lázaro e as multidões. Como eu falei, as multidões, existia várias pessoas ali, mas ele destaca aqui dois tipos de multidão, né? Aqueles que estavam ali realmente acompanhando Jesus, porque sabiam quem era Jesus, e outros que estavam ali por estar, queriam saber o que estava acontecendo, né? E eu tenho a certeza que nós somos daqueles que sabemos quem é Jesus. Nós acompanhamos Jesus não só porque queremos benefício ou vamos receber benefício dele, mas porque nós acompanhamos Jesus, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é que doou a sua vida ali na cruz do Calvário para cada um de nós, né? E ele diz aqui, ó, alguma coisa que para hoje, para o nosso dia, que nós podemos meditar, que João deixa para nós, né? Como o orgulho cega, mesmo tendo visto o poder de Cristo para dar vida a quem tinha morrido. E como eu falei hoje, tem muitas pessoas que estão cegas, que ainda não querem ver que Jesus tem poder, que Jesus consegue mudar a história das pessoas, né? Mesmo aqueles que estejam mortos espiritualmente, né? E muitas vezes fisicamente, né? Ainda o milagre acontece. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz ou se fez novo, né? E nós precisamos crer. Então, Jesus é aquele que ele não se importa com as multidões, porque ele está olhando para o necessitado. Ele olha para você, olha para mim, olha para aquele outro que está precisando. Então, acredite, né, que Jesus é aquele que fez e faz o melhor para cada um de nós. E aqui ele continua dizendo o seguinte, né, o autor, que Jesus prediz a sua morte. Por quê? Porque a palavra diz que Jesus é onisciente, né? Então, assim como ele teve e tinha o controle da vida dele, ele tem e tem o controle das nossas vidas. Porque ele é o nosso Senhor, porque ele é o nosso Salvador. A palavra diz que antes de mesmo de nós estarmos formados, no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Então, esse é o Deus, esse é o Jesus Todo-Poderoso, né? Então, ele teve condição de prever a sua morte, porque ele era e é o Filho de Deus, ele tem a onisciência, ele tem o todo-poder, né? Ele próprio diz, né, que foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, porque ele é o Deus, foi o Deus e foi o Deus encarnado, é o Deus Filho, né? E com isso ele veio nos trazer vida em abundância através da sua morte. E ele diz aqui que profunda incredulidade do coração humano, né? Não foi diferente, né? Não é diferente na nossa época, né? As pessoas ainda estão indiferentes, né? Acontecendo muitas coisas, né? A palavra diz que ouvireis de guerra, rumor de guerra, né? Muitas catástrofes vão acontecer e as pessoas ainda não vão acreditar, porque tem o seu coração endurecido, né? E diz que pela exclusiva autoridade e ação de Deus, tais pessoas tiveram um entendimento cegado, né? Ele mesmo fala que muitas das vezes ele vai... muitas vezes Jesus se expressa de uma maneira que para muitos é loucura, né? Que muitos que estão vendo não conseguem ver e aqueles que para a sociedade não veem conseguem ver Jesus Cristo, né? Então, muitos têm realmente seus corações endurecidos e, como aqui o texto diz,
estão incrédulos. Mas também ele diz aqui que há necessidade da renúncia dos privilégios do mundo, né? A palavra diz que para que nós venhamos seguir o Filho do Homem, ele diz mesmo que o Filho do Homem não tem nem aonde repousar a cabeça. Mas ele fala para os discípulos: se vocês querem vir, vocês podem me seguir. Mas eu não tenho nada para oferecer nesta vida. Então muitas pessoas querem seguir Jesus, mas estão esperando nessa vida receber alguma coisa. E a palavra dele diz que quem espera nessa vida é mais miserável dos homens. E nós que cremos nesse Deus Todo-Poderoso, que o seguimos, não pelo que ele pode fazer, mas simplesmente pelo que ele é, nós temos a certeza que nós somos alcançados pela sua graça. E também ele diz aqui, na outra parte ele diz aqui, o único jeito de sair das trevas é por meio da luz. Então Jesus é esta luz. Jesus reafirma que havia dito, lá nos versos 35 e 36, depois de você ler aí na sua Bíblia, ele é a luz que livra o homem das trevas. Só é possível enxergar em meio às trevas quem tem luz. Quem tem luz. Então, se nós somos filhos de Deus, nós podemos ver que a luz de Deus está em mim e está em você, né? Mas para isso, né, ele diz que nós temos que crer, acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Então, e aqui no último tópico ele diz aqui, ó, a certeza que o mundo será julgado por Deus. João revela que o propósito de Cristo aqui na terra foi a salvação. Contudo, Jesus também profetizou palavras que apontam o julgamento de Deus. Não há dúvida de que um dia a ordem será restabelecida. Nesse dia, todos os inimigos da cruz, anjos e pessoas, como diz o texto aqui, serão presos por toda a eternidade e os salvos também serão julgados, mas apenas para confirmar a sua salvação, né? Então é importante que nós estejamos atentos, que Deus é Senhor. Ele também nos ama, mas a palavra diz que ele também é o juiz e ele vai julgar a nossa causa, né? Aqueles que estiverem na luz, andarem na luz, como diz o texto aqui, nós seremos alcançados pela graça de Jesus. Mas aqueles que não andarem na luz, como diz aqui, serão julgados e serão separados, né? Terão a morte eterna. E aqui, para concluir, né, o nosso estudo, nessas breves palavras, eu espero que você possa tirar a sua conclusão e estudar e absorver tudo que esse texto tem, né, tanto da palavra de Deus como aqui da literatura, do Evangelho de João, da revista que estamos estudando. Ele diz aqui na conclusão: aprendemos quão grandes são o poder e a autoridade de Jesus. Isso aí nós não podemos ter dúvida. Que até hoje, né, Jesus é aquele que marcou e marca a história, né? Então, para os homens, ele foi algo importante, né, na história, mas para nós que somos cristãos, ele é muito mais importante, porque Jesus não foi um simples homem que marcou a história. Jesus é o Filho de Deus, né? E ele veio, morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e abundância. E mais do que isso, né? Nós sabemos que ele ressuscitou. Assim, fazendo alusão aqui ao que aconteceu com Lázaro, Lázaro foi ressuscitado, mas morreu novamente. Mas enquanto ele estava vivo, como diz o texto aqui, né? Ele foi testemunha do poder de Deus, né? Que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje presente, mas Lázaro continuou vivo por um tempo para testificar que Jesus é aquele que traz a vida, mesmo que você esteja morto, né? Ao tomarmos consciência desse grande poder, encontramos paz e segurança em seu amor, cuidando por nós. Então, tenha essa certeza que Jesus é o Filho de Deus, que ele pode trazer à existência aquilo que está morto aí na sua vida. Então, abra o seu coração, fale com o Senhor. Se por acaso há alguma coisa na sua vida que ainda está morta, que precisa se reviver, que precisa voltar para a luz,
Esse é o momento. Que Deus possa te abençoar, nos abençoar e que possamos ter um dia abençoado na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.